Na vida, existem duas forças poderosas em ação o tempo todo: a força que dá vida e a força que busca destruir. Lá. Essas forças não são apenas conceitos abstratos, elas moldam a realidade espiritual que vivemos a cada dia. É como uma batalha invisível, mas indiscutivelmente real, que acontece em nossos corações e mentes. Você já sentiu isso? A pressão inexplicável que pesa sobre seu espírito, a resistência em seu caminho, ou até mesmo um sentimento de oposição que não pode ser explicado pela lógica, se você já passou por isso. Posso te tranquilizar, essas experiências não são acidentais. A Bíblia revela uma verdade profunda: os demônios tremem e ficam paralisados diante de palavras específicas. Não palavras qualquer, mas palavras cheias do poder divino. Essas palavras são as verdades eternas encontradas nas Escrituras, que não foram registradas apenas para nossa informação, mas para nos transformar e nos capacitar a destruir as forças das trevas. Essas palavras não são apenas para nos ensinar sobre o passado, elas são vivas e ativas, dotadas de autoridade divina. Quando falamos essas palavras em fé, invocamos o poder do próprio Deus. Essas palavras têm o poder de transformar e restaurar, trazendo luz onde há trevas e paz onde há medo. Muitas vezes, nós nos vemos lutando contra o que parece ser apenas dificuldades normais da vida, uma briga no trabalho, problemas financeiros, problemas familiares, mas o que muitas vezes não vemos é que, por trás de todos esses desafios, há uma guerra espiritual acontecendo. A Bíblia nos ensina, em Efésios 6:1-2, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Ou seja, nossas lutas não são apenas contra pessoas ou circunstâncias, mas contra as forças invisíveis que buscam nos enfraquecer e nos desviar daquilo que Deus preparou para nós. Imagine, por exemplo, medo. O medo tem o poder de prender o seu coração, de paralisar seus passos e silenciar sua voz. Ele impede que você avance e confie nas promessas de Deus para a sua vida. Ou ansiedade, que faz você viver em um ciclo constante de e se, te roubando a paz e a confiança em Deus. Essas não são apenas emoções passageiras, mas fortalezas espirituais criadas para te aprisionar, para te fazer esquecer do poder e do amor de Deus. Mas aqui está a boa notícia: essas fortalezas não são indestrutíveis. Elas podem ser derrubadas, e não por meio de nossa própria força ou sabedoria, mas pelos instrumentos divinos que Deus nos deu. Em 2 Coríntios 1:4, a palavra de Deus nos assegura: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ou seja, as ferramentas espirituais que Deus nos dá têm um único propósito: a vitória. Essas ferramentas espirituais são aquelas que nos capacitam a destruir as mentiras do inimigo e a nos firmar na verdade de Deus. Vamos aprender como usar essas armas e como elas podem nos ajudar a viver com coragem, paz e confiança, sabendo que a batalha já foi vencida por Cristo na cruz. O inimigo pode tentar, mas a vitória já está garantida em Jesus. Quando pensamos em guerra espiritual, muitas vezes imaginamos batalhas intensas e visíveis. No entanto, o que realmente acontece no campo espiritual é algo muito mais profundo e muitas vezes invisível aos nossos olhos. As palavras de Deus têm o poder de mudar a nossa realidade de uma maneira que não podemos sequer compreender totalmente. Elas não são apenas palavras ditas ou escritas em um livro sagrado,
mas são declarações vivas, com poder divino, capazes de transformar nossa vida e nossas circunstâncias. Desde o princípio, Deus usou a sua palavra para criar, em Gênesis 1:3. Lemos que disse Deus: haja luz, e houve luz. A palavra de Deus não apenas revela a sua vontade, mas também a sua ação criativa. Quando Deus fala, as coisas acontecem. E esse poder está disponível para nós, seus filhos, ao longo das Escrituras. Vemos como as palavras de Deus foram usadas para trazer cura, libertação e restauração. No entanto, muitas vezes, as pessoas não compreendem a magnitude desse poder. Elas podem conhecer a Bíblia, mas não percebem o poder real por trás dessas palavras. Em Hebreus 4:1-2, a palavra de Deus é descrita como viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Isso significa que a palavra de Deus não é apenas algo para ler, mas algo para ser vivido. Algo que penetra nas áreas mais profundas do nosso ser, trazendo transformação. Muitas vezes, a luta contra o inimigo começa justamente com a nossa compreensão e aplicação da palavra de Deus. Quando somos confrontados com dificuldades, como a tentação, a dúvida ou o medo, é a palavra de Deus que pode nos dar a força necessária para resistir e triunfar. Por exemplo, em Mateus 4:4, quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, ele respondeu às tentações não com palavras humanas, mas com a palavra de Deus. Ele disse, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não discutiu com o diabo com argumentos lógicos, mas usou a palavra de Deus como sua defesa. Esse exemplo nos ensina que, ao enfrentarmos nossas próprias tentações e batalhas espirituais, devemos responder com a mesma confiança na palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas ou de sabedoria filosófica. Ela é a arma que Deus nos dá para enfrentar as lutas espirituais diárias. Cada promessa é uma ferramenta poderosa para nos proteger das mentiras do inimigo e nos guiar no caminho da vitória. Quando nos deparamos com situações de medo ou dúvida, podemos declarar a palavra de Deus sobre nossas vidas, sabendo que ela tem o poder de destruir as fortalezas que o inimigo tenta construir em nosso coração e mente. É importante lembrar que não se trata de usar a palavra de Deus como uma espécie de feitiço ou fórmula mágica. O poder da palavra vem da nossa fé nela. Em Marcos 1:1-2-3. Jesus nos ensina que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será tom ele, achava aqui e a fé. A palavra de Deus só tem poder em nossas vidas quando a proclamamos com fé e autoridade, acreditando que ela cumprirá o que foi declarado. A palavra de Deus não apenas nos dá poder para lutar, mas também nos dá clareza em meio ao caos. Quando estamos confusos ou desorientados, é a palavra de Deus que traz luz para o nosso caminho. Em Salmo 119:105, lemos: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Em tempos de escuridão espiritual, emocional ou até mesmo física, a palavra de Deus é a luz que nos guia e nos ajuda a encontrar o caminho para a liberdade. Portanto, ao enfrentarmos a batalha espiritual,
devemos nos lembrar da força incomparável que a palavra de Deus possui. Ela é a nossa espada contra as forças das trevas e a nossa luz nas trevas. Ao falar as Escrituras em nossas orações e declarações, estamos afirmando a verdade de Deus e repelindo as mentiras do inimigo. Quando falamos sobre batalha espiritual, muitas vezes esquecemos que a maior parte dessa luta acontece no invisível. Estamos tão acostumados a lidar com os problemas do dia a dia no plano físico que, muitas vezes, não percebemos que o verdadeiro conflito está acontecendo no plano espiritual. A Bíblia nos chama a ver além do que os nossos olhos podem perceber. Efésios 6, 1, 2 diz: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Este versículo é fundamental para entendermos que as lutas que enfrentamos não são simplesmente contra pessoas ou circunstâncias externas. As dificuldades, as tentações e até mesmo os desafios diários que nos afligem têm uma origem espiritual. Elas não surgem do nada, são reflexo de uma guerra invisível travada por forças espirituais que buscam desviar-nos de nossa missão em Cristo. Para entender a natureza dessa batalha, é importante perceber quem é o verdadeiro inimigo. O diabo, descrito nas Escrituras como o pai da mentira. João 8:4, não é apenas um adversário astuto, mas um ser que trabalha silenciosamente, muitas vezes de forma disfarçada, para nos afastar de Deus. Ele usa mentiras sutis, acusações e enganos para nos manter em trevas e nos fazer duvidar da bondade de Deus. Como Paulo nos alerta, não devemos ser ignorantes quanto às suas estratégias. 2 Coríntios 2, 1, a primeira estratégia do inimigo é nos enganar, fazendo-nos acreditar que ele não existe, ou que a batalha espiritual é algo do passado, algo que não nos afeta mais. Essa tática é tão eficaz porque, se não reconhecemos o inimigo e sua ação, como podemos combater? A realidade espiritual é tão real quanto o mundo físico em que vivemos. E para ser vitoriosos, precisamos estar conscientes de que estamos em uma luta constante. Outra das estratégias mais comuns de Satanás é a acusação. Ele é conhecido como o acusador dos irmãos, Apocalipse 1:2-1:0. E sua principal missão é nos fazer sentir indignos, culpados e afastados de Deus. Quando caímos em pecado, ele sussurra em nossos ouvidos: você não é digno de perdão. Deus nunca vai te perdoar. Esse tipo de mentira pode ser devastador. Mas é preciso lembrar que a Bíblia nos ensina que, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. João 1:9. A chave para vencer as acusações do inimigo é se lembrar da graça de Deus e da obra redentora de Cristo na cruz, que já pagou o preço pelos nossos pecados. Além disso, Satanás trabalha para gerar confusão em nossa mente. A ansiedade, o medo e a dúvida são as suas armas mais poderosas. Quando ficamos ansiosos ou tomados pelo medo, deixamos de confiar em Deus e começamos a agir de acordo com as mentiras que Ele nos diz. Mas a Bíblia nos assegura que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Cada vez que cedemos ao medo e à dúvida, damos espaço ao inimigo para agir em nossas vidas. Mas, ao resistirmos ao medo com a confiança em Deus,
ele perde sua força. Reconhecer o inimigo é o primeiro passo para derrotá-lo, mas não basta apenas reconhecer o inimigo. Precisamos entender como ele age e como podemos usar as ferramentas que Deus nos deu para vencê-lo. A chave para a vitória está em viver na autoridade de Cristo, nas promessas de sua palavra e no poder do Espírito Santo que habita em nós. Lembre-se, a batalha espiritual não é um jogo, e não podemos nos dar ao luxo de ser ignorantes ou complacentes. Devemos estar vigilantes, sempre alertas às estratégias do inimigo e prontos para resistir com as armas que Deus nos oferece. Entre as armas mais poderosas que Deus nos deu para enfrentar a batalha espiritual, o nome de Jesus se destaca como uma das mais eficazes. Em momento de luta, medo ou tentação, declarar o nome de Jesus não é apenas uma formalidade, mas um ato de autoridade divina. O nome de Jesus carrega consigo um poder imenso. Um poder que pode quebrar cadeias, derrubar fortalezas e libertar aqueles que estão cativos nas trevas. A Bíblia nos ensina em Atos 4, 1, 2, que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O nome de Jesus não é apenas um nome comum, ele é um nome que tem autoridade sobre toda a criação, tanto no céu quanto na terra. Ele é o nome que os demônios temem, porque ao invocá-lo, nos colocamos sob a proteção e a autoridade do próprio Deus. Em Marcos 5:8, quando Jesus encontra o homem possuído por uma legião de demônios, ele simplesmente diz: sai desse homem, espírito impuro. E imediatamente os demônios obedecem, reconhecendo a autoridade do nome de Jesus. Não há discussão, não há negociação, apenas a obediência instantânea dos espíritos malignos ao nome de Jesus. Essa cena é um poderoso lembrete de que, quando usamos o nome de Jesus, estamos afirmando a vitória sobre as forças das trevas. Mas o poder do nome de Jesus não está apenas em suas palavras, ele está ligado à nossa fé e confiança em quem Jesus é e no que ele fez por nós. Quando pronunciamos o nome de Jesus com fé, não estamos apenas dizendo palavras, estamos declarando o domínio de Cristo sobre todas as coisas. Cada vez que pronunciamos o nome de Jesus em oração, estamos invocando sua autoridade para trazer paz, para quebrar o poder do inimigo e para nos conceder a vitória. Filipenses 2:10 nos ensina que ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Esse versículo afirma que, toda criação reconhecerá o poder do nome de Jesus. Cada força espiritual, seja ela boa ou má, será submissa a Ele. Isso significa que, ao usarmos o nome de Jesus, estamos nos colocando debaixo dessa autoridade, e nenhuma força das trevas pode resistir a Ele. Mas, para que o nome de Jesus tenha esse poder em nossas vidas, precisamos usá-lo com autoridade. Isso significa que devemos crer verdadeiramente no poder que ele possui e não duvidar de sua eficácia. Não é o nome de Jesus em si que é mágico, mas a fé que colocamos nele. Quando oramos em nome de Jesus, estamos afirmando nossa confiança no que ele conquistou na cruz. Estamos declarando que ele é vitorioso sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo.
em momentos de luta, de medo ou de ansiedade, use o nome de Jesus com confiança. Se você se sentir sobrecarregado pelo medo ou pela dúvida, diga em voz alta, em nome de Jesus: eu ordeno que o medo saia da minha vida. Ao fazer isso, você não está apenas pedindo ajuda, você está usando o nome de Jesus como uma arma poderosa contra as forças que tentam te aprisionar. Lembre-se, o nome de Jesus não é apenas um símbolo ou uma palavra vazia. Ele é a chave para a vitória espiritual. Quando invocamos o nome de Jesus, estamos afirmando que Ele é o Senhor e que, em seu nome, a vitória já foi conquistada. O nome de Jesus é poderoso. E, ao usá-lo com fé, podemos superar qualquer obstáculo que o inimigo tentar colocar em nosso caminho. Um dos maiores dons que recebemos de Cristo é a autoridade espiritual. Muitos cristãos não compreendem plenamente o poder dessa autoridade, mas ela é fundamental para a nossa vitória nas batalhas espirituais. Jesus não apenas nos salvou da condenação do pecado, mas também nos deu autoridade sobre as forças das trevas. Em Lucas 1:9, Jesus diz: eis que vos dou a autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esse versículo nos revela uma verdade poderosa como discípulos de Cristo. Não somos mais escravizados pelas forças do mal. Jesus nos deu autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, metáforas que representam as forças espirituais do mal. Isso significa que não precisamos viver com medo ou ser derrotados pelos ataques do inimigo. Quando enfrentamos adversidades espirituais, temos o poder dado por Cristo para resistir e prevalecer. A autoridade de Cristo não é algo que ganhamos por méritos próprios, mas é um presente gracioso dado por Ele. Em Mateus 28, Jesus afirma: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E, como Senhor soberano, Ele compartilha essa autoridade com todos os que o seguem. Isso significa que, quando caminhamos com Cristo, não fazemos com nossa própria força, mas com o poder ilimitado dele que age em nossas vidas. Imagine que você recebeu uma chave real de um rei. Essa chave dá a você acesso a todos os seus recursos, autoridade e proteção. Essa é a autoridade que Cristo nos concedeu, uma autoridade que vem do próprio Rei dos Reis. Ele nos capacita a agir em seu nome, a ordenar que as forças do mal sejam subjugadas e a resistir às tentações e ataques do inimigo. Mas, para exercer essa autoridade de maneira eficaz, precisamos compreender sua importância e usar da maneira certa. Não se trata de uma autoridade que usamos de forma egoísta ou com presunção. A autoridade que Cristo nos deu é para ser usada com humildade e sabedoria, sempre apontando para Ele e para sua obra redentora. Quando exercemos a autoridade de Cristo, devemos sempre lembrar que é Ele quem vence. E nós somos apenas instrumentos de sua vontade. A autoridade de Cristo também nos dá confiança para enfrentar as dificuldades diárias. Quando nos deparamos com situações de medo, ansiedade ou dúvida, podemos nos lembrar de que a autoridade de Cristo está conosco. Em Romanos 8, 3, 7, somos lembrados de que em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Esse versículo nos assegura que, independentemente dos desafios que enfrentamos, já somos vitoriosos em Cristo. Ele nos capacita a permanecer firmes, não em nossa própria força, mas na força do seu poder,
Quando você se sentir fraco ou desanimado, lembre-se da autoridade que você tem em Cristo. Ele não nos chamou para sermos derrotados, mas para sermos mais do que vencedores. Devemos caminhar com confiança, sabendo que a autoridade de Cristo é nossa. E com ela, podemos vencer qualquer obstáculo. É importante entender que, ao usarmos a autoridade de Cristo, não estamos tentando controlar ou manipular situações, mas estamos nos rendendo à vontade dele e permitindo que ele atue através de nós. Quando declaramos em fé que as forças do mal não têm poder sobre nós, não estamos sendo arrogantes, mas sim humildemente confiando no que Cristo fez por nós na cruz. Ele já venceu o inimigo e nós apenas tomamos posse dessa vitória. Portanto, viva com a confiança de quem tem autoridade espiritual. Quando as dificuldades surgirem, lembre-se de que Cristo já venceu. E você, como seu seguidor, tem acesso à autoridade dele. Não importa o tamanho da batalha, porque em Cristo a vitória é certa. Quando falamos sobre a batalha espiritual, é impossível não destacar a importância da fé. A fé é a base de nossa vitória em Cristo e o alicerce sobre o qual devemos construir todas as nossas estratégias espirituais. Sem fé, não podemos realmente compreender nem experimentar o poder que Deus nos oferece para vencer as forças das trevas. A fé não é apenas um sentimento ou uma crença abstrata, mas é uma confiança firme em Deus, em Sua palavra e em Suas promessas. Jesus nos ensina em Marcos 1, 2 até 24, que se tivermos fé, podemos mover montanhas. Ele diz, responde Jesus, dizendo-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será ela. Aqui, Jesus nos ensina que a fé verdadeira é capaz de transformar até mesmo as circunstâncias mais difíceis, se acreditarmos em seu poder e em sua autoridade. Podemos ver as coisas mudarem ao nosso redor. A fé que Jesus nos ensina não é apenas uma fé teórica ou intelectual, mas uma fé prática, que nos leva a rir. A fé nos impulsiona a dar passos de obediência, mesmo quando não vemos uma solução imediata para nossos problemas. Ela é o combustível que nos mantém firmes durante a tempestade, porque sabemos que, mesmo em meio ao caos, Deus está no controle e que Ele trabalhará para o nosso bem. Em Efésios 6, o apóstolo Paulo nos lembra da importância do escudo da fé em nossa batalha espiritual. Ele escreve em tudo: tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé é a nossa proteção contra os ataques do inimigo. Quando enfrentamos dúvidas, medos ou tentações, a fé é o que nos mantém firmes. Ela nos ajuda a resistir aos ataques do diabo e a lembrar das promessas de Deus, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. Uma das maiores estratégias do inimigo é nos tentar fazer duvidar da fidelidade de Deus. Quando enfrentamos dificuldades, ele sussurra em nossos ouvidos: Deus não vai te ajudar. Você não é digno da sua intervenção. Nesses momentos, é crucial lembrar da fidelidade de Deus em nossa vida. A Bíblia nos ensina que Deus é fiel. E Ele sempre cumpre suas promessas. Em 2 Timoteo 4:13. Lemos: se
somos infiéis. Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. A fidelidade de Deus não depende de nossa perfeição, mas do seu amor imutável por nós. Ele nunca nos abandona. E sua palavra sempre se cumpre. Além disso, a fé nos permite viver em paz. Mesmo no meio das dificuldades, quando a tempestade da vida nos envolve, a fé nos dá a confiança de que Deus está conosco, nos protegendo e nos guiando. Em Filipenses 4, 6-7, somos instruídos a não nos preocuparmos, mas a entregar nossas ansiedades a Deus em oração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A fé nos dá essa paz sobrenatural que vai além das circunstâncias. Mesmo quando as coisas não fazem sentido, podemos descansar no fato de que Deus está no controle. Em resumo, a fé é fundamental para a nossa vitória na batalha espiritual. Ela nos permite acessar o poder de Deus, resistir ao inimigo e viver em paz, sabendo que Ele está conosco em todas as situações. Se você está enfrentando uma luta espiritual, lembre-se, a fé é o escudo que te protege, a chave que abre as portas da vitória, não importa o tamanho da batalha, porque em Cristo, tom fé, sempre seremos mais que vencedores. Em meio à batalha espiritual, o maior exemplo que temos é o próprio Jesus Cristo. Ele não apenas venceu o inimigo, mas também nos deixou um modelo claro de como enfrentar as tentações, as dificuldades e as batalhas espirituais. A vida de Jesus aqui na terra foi marcada por uma constante luta contra as forças das trevas, mas Ele nos mostrou, com seu exemplo, que podemos ser vitoriosos também. Uma das maiores lições que podemos aprender com Jesus é como Ele respondeu às tentações de Satanás. Quando o diabo o desafiou no deserto, após 40 dias de jejum, Ele não recorreu à força humana nem ao poder terreno. Ao contrário, Ele usou a palavra de Deus como sua defesa em Mateus 4:4. Ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus não debateu com Satanás. Ele não tentou vencer com argumentos humanos, mas usou a autoridade da palavra de Deus, a qual, como vemos, tem o poder de vencer todas as mentiras do inimigo. Jesus também demonstrou em sua vida que a resistência ao inimigo não vem apenas de uma postura passiva, mas de uma atitude ativa de fé e obediência a Deus. Em cada uma das tentações que ele enfrentou, Jesus reafirmou sua confiança em Deus e sua fidelidade à missão que o Pai lhe deu. Ele não permitiu que a tentação o afastasse do caminho de Deus, mas usou cada desafio como uma oportunidade para afirmar sua dependência de Deus e sua autoridade sobre o mal. Essa atitude ativa de fé é o que devemos imitar. Muitas vezes, podemos nos sentir impotentes diante dos ataques do inimigo, mas a Bíblia nos ensina que, em Cristo, temos o poder para resistir. Em Tiago 4:7, somos orientados: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Assim como Jesus, precisamos estar firmes na palavra de Deus e resistir ao inimigo com fé, sabendo que Ele, o Senhor, já venceu o mal por nós. Jesus também nos ensinou a importância da oração na batalha espiritual.
antes de enfrentar os maiores desafios, como sua crucificação, ele se retirava para orar e buscar a força de Deus. Em Lucas 2, 4:2, Jesus orou: Pai, se quer, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa atitude de entrega e dependência de Deus é fundamental para a nossa vitória espiritual. A oração nos fortalece e nos mantém conectados com a fonte de nossa autoridade, que Deus. Ao orarmos e confiarmos em Deus, assim como Jesus fez, podemos enfrentar qualquer tentação ou dificuldade com a certeza de que Ele está conosco. A oração não é apenas um momento de pedir ajuda, mas um momento de afirmar nossa fé e renovar nossa dependência de Deus. Quando oramos com fé, estamos dizendo ao inimigo que, apesar das lutas, confiamos em Deus e sabemos que Ele nos dará a vitória. Em resumo, Jesus é o nosso maior exemplo na batalha espiritual. Ele não só enfrentou o inimigo e triunfou, mas também nos deu as ferramentas e o modelo de como viver em vitória, quando imitamos a Jesus usando a palavra de Deus. Resistindo com fé e orando com confiança, estamos seguindo o caminho da vitória que Ele já conquistou para nós. A palavra de Deus é uma das ferramentas mais poderosas que Ele nos deu para enfrentar a batalha espiritual. Não se trata apenas de um conjunto de textos ou ensinamentos históricos, mas de uma espada espiritual afiada, capaz de cortar as mentiras do inimigo e trazer clareza e direção às nossas vidas. Em Hebreus 4:2, a Bíblia descreve a palavra de Deus como viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa passagem nos ensina que a palavra de Deus não é apenas um livro antigo ou uma coleção de histórias sagradas, mas uma fonte de poder espiritual. Ela tem o poder de penetrar nas áreas mais profundas de nossa vida, trazendo convicção, transformação e direção. Quando enfrentamos desafios espirituais, emocionais ou até físicos, a palavra de Deus é a nossa arma mais eficaz. Jesus nos mostrou a importância da palavra de Deus em sua vida. Quando ele foi tentado no deserto, após 40 dias de jejum, ele usou sua própria força, mas a palavra de Deus para resistir às tentações de Satanás. Em Mateus 4:4, Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Cada vez que Satanás tentou distorcer a verdade ou fazer Jesus duvidar de sua missão, Jesus respondeu com a verdade das Escrituras. Ele não negociou com o inimigo, mas usou a palavra como um escudo contra os ataques espirituais. Isso nos ensina uma lição poderosa quando somos atacados pelo inimigo. Não devemos confiar apenas em nossas próprias forças ou habilidades, mas devemos voltar à palavra de Deus. A Bíblia é a nossa fonte de sabedoria e verdade, e é através dela que encontramos a força para resistir às mentiras do inimigo. Quando proclamamos a palavra de Deus em oração e fé, estamos afirmando a verdade divina e repelindo as mentiras que nos são lançadas. Além disso, a palavra de Deus não só nos dá força para resistir ao mal, mas também nos transforma. Paulo nos lembra que toda a Escritura é inspirada por Deus é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia não é apenas um manual para nos defender contra o inimigo, mas também uma ferramenta para o nosso crescimento espiritual. Ela nos ensina o caminho de justiça, nos corrige quando erramos e nos prepara para a boa obra que Deus tem para nós. Quando nos dedicamos a estudar e a meditar na palavra de Deus, permitimos que ela se torne uma parte de nós. Ela molda o nosso caráter, purifica nossos pensamentos e fortalece nossa fé. A palavra de Deus é viva e ativa, ela não é estática, mas está constantemente trabalhando em nossas vidas, nos transformando à imagem de Cristo quando a guardamos em nossos corações. Ela nos guia e nos dá a direção certa em momentos de dúvida e tentação. Em momentos de batalha espiritual, devemos nos lembrar do poder da palavra de Deus. Não importa o tamanho da dificuldade ou da tentação, a palavra de Deus é capaz de nos dar vitória. Em Salmo 9, o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guardar a palavra de Deus em nosso coração nos ajuda a permanecer firmes na fé, resistindo ao mal e permanecendo fiéis a Deus. Portanto, ao enfrentarmos qualquer batalha espiritual, lembre-se, a palavra de Deus é a nossa espada e o nosso escudo. Ao proclamar-la com fé e confiança, podemos destruir as mentiras do inimigo e viver a vida de vitória que Deus preparou para nós. A oração é uma das armas mais poderosas que temos em nossa vida espiritual. Ela não é apenas uma maneira de pedir ajuda a Deus, mas um meio de fortalecer nosso relacionamento com Ele e de exercer a autoridade que Ele nos deu. Quando oramos, estamos nos alinhando com a vontade de Deus, reconhecendo sua soberania e declarando que sem Ele nada podemos fazer. Em momentos de luta espiritual, a oração se torna não só uma necessidade, mas uma linha direta de comunicação com o Senhor dos Exércitos. Jesus, nosso maior exemplo, sabia da importância da oração em sua vida. Em momentos de grande desafio, como na véspera de sua crucificação, ele se retirava para orar, buscando força e direção de seu Pai. Em Lucas 2, Elohu, Pai, se quer, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus não apenas orou em momentos de paz, mas também nas horas de angústia e aflição, buscando a força divina para suportar as dificuldades à sua frente, em nossa caminhada de fé. É essencial seguir o exemplo de Jesus e fazer da oração um hábito constante, especialmente nos momentos de tentação e adversidade. Efésios 6:8, Paulo nos exorta, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração constante nos mantém alertas e preparados para os ataques do inimigo, e é através dela que recebemos a força e a sabedoria para resistir. A oração não deve ser vista como uma simples formalidade, mas como uma poderosa ferramenta para a vitória espiritual. Quando oramos, não estamos apenas pedindo ajuda, mas estamos declarando que, em Cristo, temos acesso direto ao trono de Deus, onde encontramos graça e misericórdia para o momento de necessidade. Hebreus 4:6.
A oração nos dá confiança de que Deus ouve nossas súplicas e age em nosso favor. Uma das maiores vitórias que a oração pode nos trazer é a paz. Muitas vezes, quando estamos enfrentando lutas, o inimigo tenta nos consumir com a ansiedade e o medo, mas ao orarmos e entregarmos nossas preocupações a Deus, recebemos a paz que excede todo entendimento. Como promete Filipenses 4, 6 até 7, Newtonão: andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando oramos, estamos também alinhando nossos corações com a vontade de Deus. A oração não é apenas sobre mudar a situação ao nosso redor, mas também sobre permitir que Deus nos transforme internamente. À medida que buscamos a sua presença em oração, somos moldados pela sua paz. Sabedoria e amor, que nos capacitam a enfrentar os desafios com confiança e fé. Em Mateus 7:7. Jesus nos ensina, pede. É dar-vos, buscai e encontrareis, batei, e abrir-se-vos-á. Deus está sempre disposto a ouvir nossas orações e a nos responder de acordo com sua vontade perfeita. Quando oramos com fé e confiança, sabemos que Ele está agindo em nosso favor, mesmo que a resposta demore ou venha de uma forma diferente da que esperamos. A oração é, portanto, um meio poderoso de nos aproximarmos de Deus e de avançarmos em nossa batalha espiritual. Em resumo, a oração é a nossa linha de defesa contra as forças das trevas. Quando oramos, declaramos que Deus é maior que qualquer adversidade e que Ele tem o poder de nos dar a vitória. Não importa o tamanho da batalha, por meio da oração, acessamos o poder de Deus para superar todos os obstáculos. Uma das verdades mais poderosas que podemos abraçar na batalha espiritual é que a vitória já foi conquistada por Cristo. Muitas vezes, nos sentimos como se estivéssemos lutando sozinhos, enfrentando adversidades que parecem insuperáveis. No entanto, precisamos lembrar que Jesus Cristo, através de sua morte e ressurreição, já venceu as forças do mal, o pecado e a morte. Nossa luta não é mais uma luta para obter a vitória, mas uma luta para viver a vitória que Cristo já conquistou por nós. Em Colossenses 2:1-5, Paulo nos ensina despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Essa passagem é um lembrete poderoso de que, na cruz, Cristo despojou as forças espirituais do poder que elas tinham sobre nós. Ele não apenas venceu o pecado e a morte, mas também derrotou as forças espirituais do mal. Desarmando-as completamente, não precisamos mais temer o inimigo, porque em Cristo já somos mais que vencedores. Essa vitória conquistada por Cristo é algo que devemos viver todos os dias. Muitas vezes podemos ser tentados a acreditar que a batalha espiritual é algo que depende de nossa força ou habilidades, mas a verdade é que a vitória já foi dada a nós. O que precisamos fazer é caminhar na autoridade que Cristo nos deu e resistir às mentiras do inimigo com fé e confiança
em sua palavra. Em 1 Coríntios 1, 5, 5, 7, Paulo afirma: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória já foi conquistada por Cristo. E Ele nos dá essa vitória como um presente. Não há mais dúvida sobre o resultado da batalha. A vitória está garantida. Nosso papel agora é tomar posse dessa vitória, vivendo de acordo com a autoridade e as promessas de Deus. Jesus, em sua vida, nos mostrou como viver na vitória. Ele não apenas nos deu a vitória, mas também nos deixou o exemplo de como devemos viver como vitoriosos. Em João 1,633, ele nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mesmo diante da cruz e de todo o sofrimento que ele enfrentou, Jesus declarou que ele já havia vencido o mundo, e essa vitória é a nossa também. Em momentos de batalha espiritual, é importante lembrarmos dessa vitória. Quando o inimigo tenta nos abater com acusações, dúvidas e tentações, devemos olhar para a cruz e lembrar que, em Cristo, já fomos libertos do domínio do pecado e da morte. A vitória já foi conquistada. E agora é nosso privilégio viver em liberdade e em poder. Nós não lutamos para alcançar a vitória. Nós lutamos a partir da vitória que já foi conquistada. Como diz em Romanos 8:3-7, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nossa vitória não depende de nossas forças, mas do amor e do poder de Deus, que agem em nossas vidas, para nos dar a vitória que Ele já conquistou. Portanto, ao enfrentarmos qualquer batalha espiritual, lembre-se, a vitória já foi conquistada por Cristo. Ele já venceu o inimigo. E esse nome, podemos viver e caminhar na liberdade e na autoridade que Ele nos deu. A luta pode ser difícil, mas o resultado já está decidido. Em Cristo, somos mais que vencedores. A autoridade de Cristo é algo que devemos entender e viver no nosso dia a dia. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, passamos a ter acesso a essa autoridade, não porque merecemos, mas porque Ele a nos deu como um presente merecido. E é justamente através da obediência a Cristo que podemos experimentar essa autoridade em nossas vidas. É Mateus 2:8. Jesus declara: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa frase ela é fundamental para entender o alcance da autoridade de Cristo. Jesus, sendo Deus, tem autoridade absoluta sobre todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. E essa autoridade é transferida para aqueles que o seguem. No entanto, essa autoridade não é automática em nossas vidas. Ela se manifesta plenamente quando nos submetemos à vontade de Deus e vivemos em obediência à sua palavra. A obediência é uma expressão de confiança em Deus. Quando obedecemos a Deus, estamos reconhecendo que Ele é soberano e digno de confiança. Mesmo quando não entendemos completamente os caminhos que Ele está nos guiando, Jesus nos mostrou, com sua própria vida, que a obediência a Deus é fundamental para viver com autoridade espiritual. Em João 5:9, Ele nos ensina em verdade. Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão o que vir fazer ao Pai. Porque tudo o que Ele faz, o Filho igualmente o faz. Jesus, embora sendo o Filho de Deus, sempre agiu em total obediência ao Pai. Ele não agia por conta própria, mas fazia o que via o Pai fazendo, da mesma forma como seus seguidores. Somos chamados a viver em obediência.
sabendo que é através dessa obediência que podemos exercer a autoridade espiritual que Deus nos deu. Obedecer a Deus não é uma obrigação, mas uma resposta de gratidão ao seu amor e à sua graça. Quando vivemos em obediência, estamos alinhando nossa vontade com a vontade de Deus. Isso nos coloca sob sua proteção e nos dá a confiança de que estamos andando nos caminhos que Ele preparou para nós. Tiago stere shedem. Somos instruídos a submeter-nos a Deus e a resistir ao diabo para que ele fuja de nós. A obediência a Deus nos dá força para resistir às tentações e ataques do inimigo. A autoridade de Cristo não é algo que deve ser usado de forma egoísta ou presunçosa, mas é um presente que recebemos para cumprir a missão que Deus nos deu aqui na terra. Quando obedecemos a palavra de Deus e vivemos de acordo com seus mandamentos, estamos não apenas caminhando na sua autoridade, mas também refletindo o caráter de Cristo em nossas ações. Isso nos permite impactar o mundo ao nosso redor e ser luz no meio das trevas. No entanto, é importante entender que a obediência a Deus não significa uma vida sem dificuldades. Jesus nunca prometeu uma vida sem dificuldades, mas Ele prometeu estar conosco em todas as batalhas. Em João 1:6-3, Ele nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A obediência a Cristo não nos isenta de problemas, mas nos dá o poder de enfrentar esses problemas com a certeza de que a vitória já foi conquistada. Em resumo, a autoridade de Cristo em nossas vidas está diretamente ligada à nossa obediência a Ele. Quando obedecemos a sua palavra e seguimos o exemplo de Cristo, estamos vivendo a autoridade que Deus nos concedeu. E isso nos capacita a enfrentar qualquer batalha espiritual com confiança. A obediência é a chave para viver na plenitude da autoridade que Cristo nos deu. Em nossa jornada espiritual, a resistência ao inimigo é uma das atitudes mais poderosas que podemos adotar, muitas vezes em meio às dificuldades e tentações. Podemos nos sentir como se estivéssemos sendo vencidos pelo inimigo. No entanto, a Bíblia nos ensina que a chave para a vitória não está em lutar com nossas próprias forças, mas em resistir com fé e confiança nas promessas de Deus. A resistência com fé é o que nos permite permanecer firmes, mesmo quando os ataques espirituais parecem intensos. Tiago 4:7 nos dá uma instrução clara: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A primeira parte desse versículo é fundamental antes de resistirmos ao diabo. Precisamos nos submeter a Deus. A resistência não começa com nossa força, mas com a entrega da nossa vontade ao Senhor. Quando nos submetemos a Deus e reconhecemos sua autoridade sobre nossas vidas, Ele nos dá a força necessária para resistir às tentações e aos ataques espirituais. Resistir ao inimigo não significa lutar sozinho. Ao contrário, significa confiar em Deus e nas armas espirituais que Ele nos deu. Efésios 6:1-13. Paulo nos ensina a nos revestir com a armadura de Deus, para resistirmos no dia mau, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes.
A armadura de Deus inclui a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Cada uma dessas peças é essencial para a nossa resistência. A fé, em particular, é fundamental quando nos mantemos firmes na fé. Sabemos que, mesmo diante das adversidades, Deus está conosco e nos dará a vitória. Como lemos em João 5,4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é a chave que desbloqueia o poder de Deus para nos dar vitória sobre as forças do mal. Resistir ao inimigo também significa manter a nossa mente firme nas promessas de Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece nos dizer o contrário. O inimigo muitas vezes tenta nos enganar, fazendo-nos duvidar da fidelidade de Deus. Ele sussurra em nossos ouvidos que não somos capazes, que não vamos vencer, que Deus nos abandonou. Mas, em momentos como esse, devemos resistir a essas mentiras com a verdade da palavra de Deus. Jesus, em sua tentação no deserto, resistiu ao diabo com a palavra de Deus. Cada vez que Satanás tentava desviar Jesus do propósito de Deus, ele respondia com as Escrituras, reafirmando sua confiança no Pai. Da mesma forma, quando somos atacados pelo inimigo, devemos usar a palavra de Deus como nossa espada, proclamando suas promessas sobre nossas vidas. Em Mateus 4:0, Jesus disse a Satanás, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. Ele servirás. A palavra de Deus é a nossa maior arma contra as mentiras e as tentações do inimigo. A resistência com fé também envolve a perseverança. Muitas vezes, a luta espiritual não é vencida em um único momento, mas em uma constante fidelidade a Deus. A perseverança nos permite continuar avançando, mesmo quando as vitórias parecem demoradas. Em Romanos 1:2, Paulo nos exorta a alegrar-nos na esperança, ser pacientes na tribulação, perseverar na oração. A perseverança em oração e confiança em Deus é o que nos mantém firmes, mesmo quando a batalha parece estar longe de ser vencida. Em resumo, resistir ao inimigo com fé é uma das práticas mais poderosas que podemos adotar em nossa caminhada espiritual. Quando nos submetemos a Deus, usamos a sua armadura e nos firmamos em suas promessas. A vitória está garantida. Resistir não significa lutar com nossas forças, mas confiar plenamente em Deus, sabendo que Ele nos capacita a vencer qualquer adversidade. A resistência com fé nos mantém firmes, nos fortalece e nos leva à vitória que Cristo já conquistou para nós. Na jornada espiritual, a arrependência é um dos passos mais fundamentais para viver em liberdade e conquistar a vitória sobre o inimigo. Muitas vezes, quando enfrentamos batalhas espirituais, é fácil se concentrar nas dificuldades externas ou nos ataques do diabo. No entanto, muitas vezes o que precisa ser tratado primeiro são as áreas de nossa vida onde o pecado e a desobediência estão presentes. A Bíblia ensina que a verdadeira liberdade começa quando nos arrependemos e nos voltamos para Deus, buscando sua graça e perdão. Em 1 João 1:9, somos lembrados de uma das promessas mais poderosas de Deus se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A arrepender-se não é apenas lamentar os erros,
mas um compromisso de mudar de direção, de abandonar o pecado e voltar-se para Deus. A arrependência traz cura e restauração e abre as portas para que a graça de Deus flua livremente em nossa vida. A Bíblia nos mostra que, muitas vezes, o pecado e a desobediência podem criar barreiras em nossa vida espiritual, impedindo-nos de viver na plenitude das promessas de Deus. Em Isaías 5, 9, 2, lemos: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto dele de vós, para que não vos ouça. O pecado pode nos afastar de Deus e impedir que experimentemos sua presença, paz e vitória. Por isso, é essencial que, ao enfrentarmos batalhas espirituais, venhamos a Ele com corações humildes e dispostos a nos arrepender de nossos erros. Jesus também nos ensinou sobre a importância de arrepender-se em seu ministério. Em Lucas 1:3, Ele disse: mas, se não vos arrependerdes, todos, de igual modo, perecereis. O arrependimento não é apenas uma questão de pedir perdão, mas uma atitude contínua de buscar a Deus, de rejeitar o pecado e de viver conforme a sua vontade. O arrependimento genuíno resulta em uma transformação interior que nos capacita a resistir ao inimigo e a viver em obediência a Deus. É importante entender que o arrependimento não é um processo que deve ser feito apenas uma vez, mas é uma atitude diária em nossa caminhada com Deus. Sempre haverá áreas em que precisamos nos arrepender e nos voltar para Ele. A cada vez que caímos, Deus está pronto para nos perdoar e nos restaurar. Mas é necessário que haja uma mudança genuína em nosso coração. Como lemos em Atos 3:9, arrependei-vos, portanto, e convertai-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Quando nos arrependemos, somos libertos de condenações e culpas e podemos experimentar a liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz. Em Romanos 8:1, a Bíblia nos assegura agora: pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O arrependimento nos coloca de volta no caminho da bênção e da comunhão com Deus. Quando confessamos nossos pecados, Ele não apenas nos perdoa, mas nos purifica e nos fortalece para enfrentar as lutas espirituais que surgem em nosso caminho. Além disso, o arrependimento nos ajuda a restaurar nosso relacionamento com Deus e com os outros. Em Mateus 5:2-3-24, Jesus nos ensina que, se tivermos algo contra nosso irmão, devemos primeiro nos reconciliar antes de apresentar nossas ofertas a Deus. O arrependimento não apenas nos liberta do pecado, mas também nos capacita a viver em paz com os outros, sendo instrumentos de reconciliação e perdão. Em resumo, arrepender-se é um passo essencial para a vitória espiritual. Quando nos arrependemos, não apenas recebemos o perdão de Deus, mas também experimentamos a sua restauração e o poder de sua graça. A arrepender-se abre as portas para que possamos viver plenamente na autoridade de Cristo, resistir ao inimigo e experimentar a vitória que Ele conquistou para nós. Ao nos arrepender, somos libertos das cadeias do pecado e capacitados a viver em obediência e confiança em Deus.